Olá, minha gente. Não estou nas melhores das luzes, mas é o que temos pra hoje, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Hoje o vídeo é continuação do vídeo anterior. Eu acho que foi anterior, se eu conseguir me programar bem. Foi anterior, que é a parte 2 das minhas leituras até agora do ano. 20 de outubro. Isso, 20 de outubro. E eu me impressionei, tá? Com a quantidade que eu fui pegar hoje de livros que eu já li nesse ano todo. Ao todo foram 30 livros lidos. 30, né? Oi, meu amor. Oi, bebê. E se vocês não viram ainda, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem a metade. Não metade certinha, porque eu não sei se foram 15, enfim, mas eu falei até uma certa quantidade no vídeo anterior. E agora eu vou falar o outro tanto que eu li até hoje. No vídeo passado, eu terminei o vídeo falando que eu e o Gui, a gente começou uma leitura coletiva entre nós dois. Um pequeno clube do livro, aos dois se abraçando, se limpando. Que pra gente ler juntos 1984, do George Orwell. Na verdade, eu li o físico e o Gui ouviu o audiobook, porque o Gui não é muito de ler livros físicos. E eles se encontram. Gente, vocês estão ouvindo esse barulho? Se vocês estiverem, 1000 perdões. É o vento. Essa casa venta muito. E assim, o que tenho a dizer sobre 1984? Já faz um tempo que eu li, tá? Ele foi em maio. Pode ser que a minha memória não se recorde 100% de tudo que eu vou falar aqui, mas eu marquei algumas coisas pra gente conversando. Eu também não vou me aprofundar tanto na história, porque senão, em todas essas histórias, senão esse vídeo vai ficar com 30 horas. Mas enfim, eu estou com a minha colinha aqui, com o meu planner. Inclusive, olha quantos livros lidos. Ai, meu Deus, ela tá muito leitora. Eu dei 3,5 estrelas pra 1984. Por quê? Ele é um clássico. Isso, né? A gente não tem dúvida. A gente já sabe que ele é um clássico e tudo mais. Porém, eu esperava mais. O que acontece? A gente ouve falar de 1984, um clássico das distopias, que todas as distopias quase vieram, né, dessa trindade, digamos assim, né, que é 1984, Admirável Mundo Novo e Laranja Mecânica, se eu não me engano, que é a base da distopia. Porém, então eu ouvi tanto falar, né, meu Deus do céu, 1984, que eu fui com muita expectativa. E me frustrei um pouco. O livro é ruim? Claro que não, gente, não é ruim, não tem como ser ruim. Eu fiz muitas marcações, tem muita coisa aqui que explode a cabeça, mas eu achei que faltou explicação, não explicação. Eu achei esse livro tão desesperançoso. Aqui, o sistema mói você. E sim, eu sei que é o livro, que isso é o livro que, né, faz parte da história. Mas eu fui achando outra coisa e sim, né, gente, não tem como. A gente cria expectativa, a gente se frustra por causa delas, tá? Eu acho que se eu tivesse ido sem expectativa nenhuma, eu teria gostado muito mais e aproveitado muito mais. Não é um livro ruim, mas eu acho que não era o que eu estava esperando e eu fiquei muito desesperançosa no final desse livro aqui. Gui amou, tá? Tenho que falar isso. O Gui deu 5 estrelas pra esse livro e eu dei 3,5. Depois eu peguei um livro que muita gente... que foi controverso por aí, que foi Tudo é Rio, da Carla Madeira. É o primeiro livro da Carla que eu leio. Esse livro aqui, ele é bem fininho. E vocês podem ver que tá bem marcado também, porque eu amei este livro aqui. Eu dei 5 estrelas e favoritei. Como que eu posso falar sem spoiler? Que um personagem aqui, aconteceu uma coisa com ele que ele não merecia no final, e isso é meio problemático. E sim, eu concordo, isso é problemático pra caramba. Mas, gente, a vida, ela não é preto no branco. A vida, ela tem nuances, ela é cinza, ela é problemática. E eu acho que isso aqui retrata
mais ou menos isso. Aí, o meu próximo livro também foi um livrão, que foi Impostora, da R.F. Kuang. Esse livro que eu comprei na Bienal ano passado. Esse livro aqui me fez fazer uma coisa que eu não sou de fazer, gente. Eu acho que eu fiz isso em 2, 3 livros na minha vida, que foi escrever no livro. Eu escrevi com lápis, porque caso eu, no final, eu não gostasse do livro, eu podia apagar e dar embora. Mas eu escrevi no livro o que eu tava achando, por quê? Essa personagem me deixou com tanta raiva, mas tanta raiva. Eu sei que vocês estão prestando atenção neles aqui, tá? Mas, por favor, foca aqui também. Me deixou com tanta raiva que eu tive que escrever no livro pra canalizar essa raiva em algum canto, sabe? Porque eu não tinha com quem comentar esse livro. Ninguém do meu círculo, da minha bolha, de nenhum lugar tinha lido esse livro. Então eu precisava botar pra fora de algum jeito. E escrevendo no livro foi meu jeito. Que nós temos 2 personagens principais, que é a June e a Athena, sei lá como é que é o nome dela. A Athena, ela é uma escritora muito renomada. Ela tem origem asiática, então todos os livros dela são mais ou menos nesse caminho. Ela fala sobre a história das raízes dela, né? E tudo mais. E a June é a melhor amiga da Athena. Vamos colocar assim, né? Porque não sei não. E aí, bom, eu acho que esse livro aqui foi uma sucessão, então talvez eu esteja só me repetindo aqui, porque vocês já sabem, já conhecem. Mas a Athena morre no começo do livro, então isso não é spoiler. Ela morre de um jeito bem impactante, inclusive, e a June estava perto dela, né, quando ela morreu. E a June se viu ali numa situação que ela teve a oportunidade de ter em mãos um manuscrito nunca enviado para ninguém da Athena. E o que ela pensou? A June também é escritora. Só que a June não tem grandes sucessos. A June só escreveu um livro e ele flopou bonito. E aí o que aconteceu? A June viu esse manuscrito e pensou, cara, minha chance. Ela foi lá e roubou o manuscrito da Athena. E ela deu uma editada aqui, uma editada ali. Só que, como eu falei, a Athena escreve sobre as raízes e origens da história do povo dela, né? Da Ásia. E a Athena não é e a June não é asiática. Só que o livro da Athena conta, né? Segue nessa vibe. E aí ela dá uma editada, ela vai mexendo, ela deixa o grosso que a Athena fez, mas ela vai editando. E as partes que ela edita, gente, mas são tão problemáticas. E assim, são frases que a gente ouve no nosso dia a dia, que a gente fala às vezes sem pensar. E aí, aqui, você percebe quão problemática elas são. Lança o livro e ela começa a ser, tipo, uou, o melhor livro do ano, ganha prêmios e não sei o quê. Porém, não é dela, né, gente? Ela só deu uma editada, uma cortada e vamos combinar que as partes que ela editou ainda cagou no livro, né? E aí, todo momento no livro, ela sabe que ela tá errada. Mas ela fica tentando se enganar e enganar a gente junto. Então ela fica assim, ai, eu fiz isso, mas eu precisava fazer isso. Se eu não tivesse feito isso, esse livro nem ia ver o mundo. Tipo, eu tô fazendo isso pela memória da minha amiga. Mas leia esse livro, gente, é muito bom. Muito bom mesmo. Eu falei, dei 4 estrelas pra ele, eu só não dei 5 estrelas, porque ele é meio enroladinho. Até o bagulho esquentar mesmo, ele dá uma enrolada. Depois, eu fui pegar uma coisinha mais leve, porque eu tava 1984, Impostora, né? Tava ficando muito pesado. Então, eu fui lá e li Café, Amor e Especiarias, da Laurie Gilmore. E, vou ser sincera, eu só li esse livro porque todo BookTok, todo mundo que eu ouvia falar dessa série, é uma série, né? Chama Dream Harbor, que é o nome da cidade. E são vários livrinhos, eu só tenho os 2 primeiros, que é esse e depois mais um de
livraria, não sei das quantas. Eu só li esse, por enquanto. Todo mundo falou que é vibe Gilmore Girls. Aí eu falei, o quê? Eu amo Gilmore Girls. Eu preciso ler esse livro. E assim, entendi o porquê o povo falou isso, mas não sei se concordo. Entendi porque, assim, é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Vira e mexe, eles fazem uma reunião de todos que moram nessa cidade, né? Num celeiro, sei lá, num lugar lá pra ver. Então, assim, entendo de onde o povo fala que parece Gilmore Girl. Para aí, tá? Se você já assistiu Gilmore Girl, tá achando que vai ser... Não, para aí, é só isso, tá? É uma cidade pequena, onde as pessoas fazem reuniões e as pessoas todas se conhecem. E é isso, tá? Esse livro aqui, eu dei 3 estrelas e meia pra ele. Um livro que tem hot. Tem pouco, tá? Tem poucas cenas hot, mas tem. Se você não gosta, talvez não seja pra você. Acontecem alguns pontos nessa história que eu não gostei muito, por isso que eu dei 3 estrelas e meia. Eu dei 3 estrelas e meia porque, assim, ele me entreteve e eu acho que esse é o papel principal desse tipo de livro. Mas, por que eu não dei mais estrelas? Porque o Logan, ele é insuportável, gente. Insuportável. Do começo ao fim do livro, esse homem fala da ex dele. Tá? E assim, ele compara a coitada da Jane com a ex o tempo todo. Outra coisa que eu também achei meio forçado. A Jane, no começo, achava que a casa era mal assombrada. Até aí, tudo bem. Ela foi na reuniãozinha lá da cidade, né? E aí ela vai lá falar do problema que ela tá tendo, né? Que ela não consegue dormir e tudo mais, tudo mais. Gente, uma adulta, sei lá, de quase 30 anos, consegue convencer uma cidade inteira de que a casa dela é mal assombrada e que eles têm que caçar esse fantasma. Agora vamos para a minha maior decepção do ano até agora. Que é, por incrível que pareça, me dói muito o coração falar de um livro da Hailey Hazelwood desse jeito, porque ela é uma das minhas autoras favoritas, mas é Um Amor Problemático de Verão. Gente, esse livro aqui, o próprio nome já diz, é problemático mesmo. Eu dei 2 estrelas e meia pra ele. É isso, 2 estrelas e meia e ainda dei 2 estrelas e meia só porque a leitura é fluida e gostosa e rápida. E é ele, Hazelwood. Se não, esse livro aqui, ele vai contar a história da Maya e do Connor. A Maya, ela é irmã de uma protagonista nossa. A Maya é irmã do protagonista de Não é Amor, que eu acho que eu falei no vídeo passado que eu li e eu gostei bastante. Ela é uma jovem de 23 anos, mas que a autora coloca ela como uma pessoa super bem resolvida, super centrada, que sabe o que quer, que teve uma adolescência bem problemáticazinha, então por isso ela virou super adulta, porque ela já passou por muita coisa na vida. E aí por isso, porque ela é super adulta e super resolvida, tá tudo bem ela ter um romance com o Connor de 38 anos. Ele tem quase 40 e ela tem 23. Gente, assim, eu sei que existe na vida real, tá? Inclusive, conheço. Essa discrepância de idade não é pra mim, tá? Eu não gosto de plot assim. Eu comprei o livro sabendo que era esse plot, tá? Essa trope. Mas também só comprei porque é ele. Eu tenho todos os livros dela e eu quero fazer coleção. Então, ele só tá na minha estante, só vai continuar na minha estante por causa disso. Ele é o melhor amigo do irmão dela. E assim, eles obviamente não podem ficar juntos, porque eles têm essa idade separada, que não sei o que, papapá. Começou sensato, tá? Começa sensato. Mas aí, eles vão no casamento lá na Itália. Eu acho que é lá na Itália. E aí eles vão, né, ter essa proximidade, porque eles vão ficar na mesma casa, todo mundo. Eles vão passear junto, vai acontecer várias coisas que, né, vão deixar eles aproximados. A gente vai ver flashback de quando eles se conheceram. E
Ela tinha 20 anos. Por mais que a autora queira falar que uma menina de 23 anos é centrada, sabe o que é da vida. Ai, gente, me perdoa, mas não sabe, tá? A gente com 23 anos não sabe de nada. A gente acha que sabe, tá? E alguém com 38 anos sabe, tá? Então é esse o meu problema com esse livro. E eles até falam sobre isso aqui. Ai, porque é problemático, tem o tal do jogo do poder, né? Que a pessoa mais velha exerce poder sobre a mais nova. Isso é problemático, precário, não sei o quê. Mas eles cagam. Eles levantam esse negócio, mas eles estão nem aí. Inclusive, o livro acabou pra mim quando eu nem marquei a página, porque eu nem queria gastar post-it. Mas era menos da metade do livro, quando eles soltaram a frase. Eu não sei se foi ela ou se foi ele, mas eu sei que a frase foi solta aqui no meio. Idade é só um número. Gente, isso é um prato cheio. Vocês entenderam pra quê, né? Aí depois veio outro livro que eu também comprei em pré-venda, mas esse chegou certo, ninguém comprou, ninguém teve oportunidade, eu acho, de comprar antes, que foi Uma Vida e Tanto, da Emily Henry, que é outra autora que, assim, gente, é muito favoritinha, tá? E esse livro aqui foi 5 estrelas. Eu não lembro se eu favoritei, mas eu acho que eu favoritei, não lembro. Mas eu acho que é um dos poucos livros da Emily que realmente cravou 5 estrelas. Geralmente é 4,5, 4. É uma delícia esse livro. Eu vi muita gente falando mal, porque é totalmente fora do que geralmente a Emily escreve. E realmente é mesmo. É menos comedinha romântica e um pouquinho mais de drama. E assim, eu acho que ela se inspirou muito em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Tá? Porque aqui a gente vai ter uma socialite que sumiu dos holofotes, que ninguém nunca mais soube onde ela mora. Ela fez um sucesso tremendo nos anos dela lá, que eu não lembro qual que é, mas era antiga. E ela sumiu. E ninguém descobriu onde ela tava e tudo mais, até que a nossa protagonista, a Alice, ela meio que descobre onde essa mulher mora hoje em dia e ela vai pra lá pra tentar convencer ela de que ela precisa escrever uma biografia sobre ela. Chegando lá, ela dá de cara com o Hayden, que também é um escritor, e ele também tá lá pra fazer uma biografia dessa mesma mulher. Né, depois de muito conversar e tudo mais, a senhorinha, que eu esqueci o nome, eu acho que é Margaret, é isso mesmo, ela propõe um negócio pra eles. Ela fala, ó, é o seguinte, vocês têm 2 semanas pra ficar aqui comigo, acho que é esse o prazo, e eu vou contar um pouco de cada coisa pra vocês vão fazer um escritinho aí, e no final desse prazo eu vou ler, e de quem quer gostar mais vai ser a minha biografia. Esse livro, gente, é o meu orgulhinho. Mas, não vão achando que eu li ele esse ano sozinho. Não, ele já tá comigo há uns anos. Mas há uns anos demais. Eu comecei ele na pandemia. Aí eu parei, porque a história tava ficando pesada demais pra época da pandemia. E aí, acho que ano passado eu voltei a ler. Não dei conta. Comecei esse ano a ouvir o audiobook, porque eu apelei. Eu falei, eu vou terminar esse livro esse ano, e se eu não terminar, ele vai sair da minha estante esse ano mesmo. Então eu apelei, ouvi o audiobook, e é claro que eu tô falando desse tijolo que é Dança da Morte, do Stephen King. 1.300 páginas, gente, tá bom pra vocês? O livro aqui vai contar a história de um vírus que ele vaza, escapa lá de um lugar super militar e tudo mais. E ele é super agressivo pro ser humano e ele mata 99% da população mundial. Ou seja, o ser humano foi quase extinto. E é obviamente que não foi uma boa ideia eu começar isso na pandemia, por motivos claros. E aí eu parei. A segunda parte, o livro começa a ir para um caminho que eu não sei se eu tava esperando muito. Quer dizer, eu tava esperando porque eu já tinha assistido a série antiga, né, de
1900 e bolinha. Mas eu não sei se eu gosto do rumo que a história leva. Que é um rumo muito sobrenatural. Que aqui a gente vai ter 2 personagens que são a personificação do bem e do mal. Que é a mãe Abigail. Ela é a personificação, vamos colocar bem entre aspas, de Deus na Terra. E o Random Flag, que é a personificação do lá de baixo, né? As pessoas que sobram na Terra começam a serem chamadas por esses 2 personagens. E elas têm essas escolhas para serem feitas, daquele lado que elas vão. Beleza. Né? A parte 2 é basicamente essas 2 pessoas arrebanhando pessoas pro seu lado. E a terceira parte é esses lados se... Então, a gente vai ver muito dessa coisa, dessa dicotomia de bem contra mal, de pessoas que... porque elas já nasceram assim, então enfim, né? É interessante, mas não é o que eu tava esperando quando eu comecei o livro, né? Tipo, uma história de vírus que no final vira uma história de bem versus mal. E o final... O Stephen King também não é conhecido pelos finais dele, né? Então... E no final eu fiquei com um gosto bem agridoce na minha boca, viu? Porque 1.300 páginas para 3 estrelas... eu não tenho costume de ler mangá. Na verdade, eu não tenho costume, não. Eu nunca li mangá na vida. Só que, gente, eu tenho uma coisa que se chama hiperfoco. E o meu hiperfoco total é em dinossauro. Eu amo dinossauro desde criança. Tudo que tenha dinossauro, você pode contar comigo. Pode ser a coisa mais mal feita, pode ser ridículo. Mas se tem dinossauro, conta comigo. E aí, foi aí que eu caí nisso aqui, ó. Santuário dos Dinossauros. Isso aqui, gente, é uma obra-prima. Isso aqui é perfeito. E não foi porque eu falei agora de coisa mal feita e horrível que eu quis dizer do mangá, não. Tá? Ele é bom mesmo. Eu dei 5 estrelas e favoritei isso aqui. Isso aqui é cozy. É totalmente cozy, confortávelzinho. É uma delícia. Ele é bem fininho e a minha edição, ela veio com uns cacarequinhos dentro, uns chubilabes. Ela veio com 2, minto. Ela veio com um marcador de página. Ela veio com um card, um cartão postal, assim. E ela veio com esse postal que é do autor agradecendo o Brasil. Ah, que bonitinho, gente. Os dinossauros são super normais, tá? Eles foram trazidos geneticamente de volta, como se fosse mais ou menos o Jurassic Park. Só que existem alguns parques no mundo que deram certo. Então, tudo bem. A gente tá no Japão, essa história acontece no Japão, e no Japão tem alguns desses zoológicos de dinossauro, vamos por assim. E nesse especificamente, a nossa protagonista vai lá trabalhar, porque o sonho da vida dela é trabalhar, eu entendo ela, nesse lugar para conviver com os dinossauros. Ela ama dinossauro. E aí, ela consegue um emprego e a gente vai seguir essa menina aprendendo a lidar com os dinossauros. Ela tá no período de adaptação, né? No período de... Sabe aqueles 3 meses que você tem no emprego? Então, ela tá nesse período aí. E esse período ela vai... Cada semana, cada período, um negócio assim, ela vai ficar em uma parte diferente do parque. Então, um tempo ela vai ficar cuidando dos carnívoros, em outro dos herbívoros. Esse mangá, você não tem ação, não tem nada assim, meu Deus do céu, todo mundo vai morrer. Não, é literalmente uma menininha aprendendo a trabalhar num zoológico de dinossauro. Depois, mais um livrinho que eu comprei na pré-venda, que foi da nossa querida Hannah Nicole Meyer, que é Aliada do Vilão. Um patacãozinho, né, gente? Eu acho que o quê? 600 pagininhas. Esse daqui é o 3º livro, então eu nem posso falar muito pra vocês
a história dele, né? Porque senão vai ser spoiler dos outros dois. O que eu posso falar pra vocês é que eu dei 4,5 estrelas pra esse livro aqui. Eu acho que os outros dois eu dei 5, então esse daqui abaixou meia estrelinha porque eu acho que enrolou. Me deu a sensação, e eu acho que é isso mesmo que aconteceu, porque depois eu fui dar uma procurada, que seriam só 3 livros. Aí a autora viu que fez uma sucessão, e aí ela resolveu fazer um 4º livro, que vai ser o último. Só que ela não tinha tanta história para 4 livros. Então, para deixar o final pro próximo, ela teve que esticar a história aqui. Só que 600 páginas é muita coisa para ela esticar. Então, eu senti essa esticada, sabe? Eu senti que a história foi puxada até a última que ela aguentou, para não entregar o final mesmo. E eu achei que enrolou. Por exemplo, tem coisa que acontece, várias coisas que acontecem aqui que não fazem diferença nenhuma para a história. Se você tira essas partes, a história corre do mesmo jeito. Eu acho que a tradução aqui no final, gente, eu sou bem chatinha para isso, porque foi o que me tirou totalmente do final dessa história, assim, que eu fiquei tipo, sério que passou isso na tradução, na revisão? Aqui eu não é spoiler, eu não vou dar spoiler, eu só vou falar o que aconteceu sem dar detalhes. A gente tem, ao longo do livro inteiro, alguns bilhetinhos que são entregues e a gente não sabe por quem, nem como, mas tem uma letra bem específica esse bilhete. E o T, ele todo tempo, toda vez que aparece esse bilhetinho, alguém recebendo, não sei o que, fala da letra T, que ele tem um corte diferente e tudo mais. Até aí tudo bem, né? Beleza. Só que lá na última, literalmente, na última página, quando teoricamente a gente descobre quem mandou esse bilhete, porque a personagem principal acha escrito em algum lugar e só tem ela e mais uma pessoa com ela, tá escrito assim, sou eu no papel. E aí ela fala assim, sou eu. Um papel com os dizeres, sou eu. Algo no bilhete a fez parar. Era a letra T, escrita com um traço torto. Sou eu. Aonde tem T, sou eu. Nossa, e foi assim na última página, literalmente. Gente, isso me deu uma tristeza. Porque assim, cara, não tinha como contornar isso na tradução. Eu penso em estou aqui. Sei lá, tipo, eu não sei, né? Não quero, pelo amor de Deus, não tô aqui querendo palpitar no trabalho de ninguém, né? Eu não sei como que o tradutor pode interferir na história, não sei se tem algum acordo com a autora, com a editora original, enfim, eu não sei. Mas eu acho que se fosse, né, pro traço torto do T aparecer na frase, deveria ser estou aqui. Fez tirar meia estrela do livro, porque a enrolação eu até levava, porque é uma enrolação, mas é uma enrolação com a Ivy e o vilão. Então eu até relevava. Agora o sou eu com a letra T, não relevei. E eu queria continuar nessa vibezinha mais leve, tudo mais, e resolvi que eu ia dar continuidade na minha série de Bridgerton, que inclusive, que da TV eu amo, eu já assisti todas as temporadas 2 vezes cada e eu não sou de repetir série. Tem O Visconde que Me Amava, que é o segundo. Esse daqui é uma jacket que sai, que é da série, né? E aí esse daqui é a capa original. Acho que todo mundo conhece. Aqui a gente vai seguir o Anthony, que é o primeiro filho dos Bridgertons, né? Da Violet e do... eu dei 4 estrelas pra esse livro, porque eu achei muito bom. E aí o próximo, que eu já fui embalada, foi até agora um dos meus menos favoritos da série, que é Um Perfeito Cavalheiro. Que a gente vai seguir o segundo irmão Bridgerton na linha cronológica, digamos assim. O segundo mais velho, que é o... é com B, Benedict. Ele também é um libertino, né? Não sei o que, papapá. Em algum momento, num baile em específico, ele acha a mulher da vida dele, só que o baile é de máscara. E aí, a moça some pra nunca mais.
Só que a gente vai ver que essa moça é a Sophie. A Sophie é a personagem principal e é a pessoa que narra o livro. Não é o Bridgerton dessa vez que narra o livro, é a Sophie. É basicamente a história da Cinderela. A Sophie é uma filha bastarda de um conde, acho que é um conde, e ele casou de novo, teve a madrasta, as filhinhas que eram da madrasta. E quando ele morreu, a madrasta deixou a Sophie às mínguas, deixou ela virar escrava dela. A madrasta dá uma brigada e ela é mandada embora da casa. E aí, anos se passam até ela e o Benedict se falarem de novo. E aí, gente, o que acontece? Eu não gostei muito desse livro porque, assim, um perfeito cavalheiro. Mas de cavalheiro, o Benedict não tem nada. Porque ele meio que se apaixona por ela quando ele vê ela, quando ele conhece ela sem ser de máscara, sendo empregada e tudo mais. Só que ela é empregada. Então, ele não quer falar que tá apaixonado por ela, não sei o que, não quer casar com ela. Então, ele propõe pra ela, pra eles serem amantes. Olha que bonitinho, olha que cavalheiro. E é óbvio que ela fica bem brava, porque ela é filha bastarda do conde com uma empregada. E ela sabe o quanto ela sofreu por causa disso. Então, nunca na vida que ela vai querer ter um filho bastardo também, vivendo a mesma coisa que ela. E outra, e quando ele morrer, quando ele faltar, ela vai simplesmente ficar às mínguas de novo? É gostosinho de ler, é muito Cinderela, tá? Isso aqui é claramente Cinderela, mas não foi meu favorito, foi só 3 estrelas. Eu tava empolgada no negócio e eu fui continuar a série e eu fui pro 4º livro, que é Os Segredos de Collie Bridgerton. Esse aqui também é a capa da Netflix, mas a capa é essa aqui. E esse daqui, por enquanto, eu acho que é o meu favorito da série. Eu também dei 4 estrelas pra ele, então assim, na teoria, em quantidade de estrelas, ele tem as mesmas do que, acho que o primeiro e o segundo, mas eu acho que eu gosto mais da trope desse aqui, que é amigos virando namorados, né? Aqui a gente tem a Penélope, que é uma personagem que a gente viu desde o primeiro livro, que ela é totalmente jogada às margens da sociedade, porque ela é fora dos padrões, ela não é bonita o suficiente, não é magro o suficiente. Enfim, ela já tá na 3ª temporada de casamento dela e nunca se casou, né? Óbvio. E tem o Colin Bridgerton, que tá na idade de se casar, mas não quer também. Sempre foram amigos, mas ele nunca viu ela como algo a mais, só que ela teve sempre um crush nele. E aí, algo acontece ali que um dia a chavinha dele muda. E ele simplesmente... E aí ele resolve se casar com ela. Só que assim, esse nem é a grande questão do livro. Porque o casamento mesmo acontece na metade do livro, eu acho. Tipo, nem é o acontecimento. O negócio é que existe um segredo dela e um segredo, entre aspas, porque é segredo dele também. O sonho dele é ser escritor. E quando ele descobre esse segredo dela, ele fica muito bravo. Ele, nossa, pensa, meu Deus do céu, que a vida dele acabou. Só que o que me deixa mais assim é que ele fica também com inveja dela. Por isso que eu dei 4 estrelas, não foi 5, porque eu achei que ele é muito bebê chorão. Ai, gente, muito mimadinho, muito chorãozinho. Então, releitura, que é Vê Se Cresce, Ivy Brown. Esse livro aqui, o que acontece? Eu li ele a primeira vez em 2022. Eu lembro que eu li no Kindle e eu gostei. Se eu não me engano, na época, eu dei 3 estrelas pra ele. E agora eu dei 3 estrelas também. Mas por que eu quis reler e comprar esse livro, na verdade? Eu não sei se vocês me seguem no meu outro canal, que é mais lifestyle, vlogs e tudo mais. Mas, recentemente, eu fui diagnosticada dentro do espectro autista. E eu lembro que da primeira vez que eu li esse livro, lá em 2022, tem personagens autistas aqui nesse livro. E eu lembro que quando eu li, eu fiquei muito mexida. Porque eu me identifiquei muito com alguns aspectos desses personagens.
questões que também, gente, não são super levantadas aqui não, tá? Agora, relendo, eu percebi. Mas, enfim, eu lembro que na época eu fiquei assim, eu cheguei a questionar algumas pessoas ao meu redor. Aí, peguei o errado. Mas, vou mostrar pra representar, porque ele tá lá longe. Eu comprei o segundo livro do Santuário de Dinossauro, só que eu tenho... Livro não, mangá, né? Só que eu tenho aqui o terceiro. Mas tudo bem, gente. Eu nem tenho que falar que foi 5 estrelas, favoritado. Já falei, tudo que tem dinossauro vai ser praticamente 5 estrelas pra mim. Aí chegou outubro e eu queria ler uma coisa mais halloweenzística. Eu sou uma pessoa cagona, medrosa. Então, meu Halloween é um pouco mais soft, um pouco mais doce. Então, eu fui procurar uma comedinha romântica, óbvio. E aqui em casa, eu tinha uma sériezinha, não é bem uma série, porque são só 2 livros da mesma autora, que é Morando com um Vampiro. Eu tava bem empolgadinha pra esse livro aqui, porque o plot dele parece ser interessante. É uma moça que ela é artista, ela tá precisando economizar uma grana, e aí ela vê na internet um apartamento pra ser alugado. Ela foi despejada do dela, e o apartamento é num lugar muito bom por um preço muito baixo. Um pouco preocupante, mas, né? Ela foi e aí lá ela encontrou o Frederiksen é do Up, né? O Frederic, que é um moço todo soturno, todo estranho, bonitão. Ela vai lá, aluga o quarto com ele, né? A metade do apartamento e vai morar com ele. Só que de dia o acordo dele é assim: de dia você não me perturba porque eu trabalho à noite, então de dia eu durmo e à noite eu fico por aí. E aí à noite eu acordo. E ela dorme à noite. Então eles se trocam bilhetes. Ela deixa o bilhete em cima da mesa, ele vai lá, responde, ela vai lá ver. E assim vai, vira e mexe. Eles têm alguma interaçãozinha porque, né, eles acabam se encontrando. Só que assim, gente, esse livro, ele não foi bom, tá? Ele não foi bom. Ele foi engraçadinho, gostosinho até certa parte, mas assim, desde o começo, eu achei ele meio estranho. Porque assim, a luz vermelha já se acende logo de cara quando mano, o bagulho não tá normal, sabe? Você sabe que aquele apartamento está muito abaixo, o cara é muito estranho, você vai lá sozinha ver o cara. O livro estava se encerrando, faltando umas, 20 páginas. Acontece um negócio aqui desnecessário, porque não muda em nada na história. E o jeito que isso é desenrolado e que isso é resolvido é muito ridículo. De verdade. Nossa, mas me deu uma tristeza no coração. E aí eu dei 2,5 estrelas. Inclusive, eu tenho o segundo, que é Namorando com o Vampiro, que eu inclusive comecei a ler. Eu estou na página 35, mas eu já li 2 livros. Eu comecei a ler assim que eu terminei aquele. Parei e já li 2 livros depois que eu comecei. Porque assim, eu não sei se eu quero um continho da Ellie Hazelwood, que tá no Prime Reading, de graça. Também tem no Kindle Unlimited. Então, se você tem Prime Reading ou Kindle Unlimited, chama Hot for Slayer. Só tem em inglês, não tem em português. Embora eu acho que se você for procurar com mais afinco, você deve encontrar uma tradução por aí. Mas eu gostei tanto dessa história, que é uma vampira. Presta atenção. O nome dela, impronunciável. Tá? É assim que eu chamava ela, o conto inteiro, tá? Isso aqui é um conto, ele tem umas, 120 páginas. Ela é uma vampira muito antiga, muito antiga. E ele é um caçador de vampiros. Mas, mais propriamente da linhagem dela. Tipo, o vampiro que criou ela, ele mata todos da mesma linha. Foi isso que eu entendi. Ele caça ela por aí por décadas, por séculos. E ele não consegue
achar ela, não consegue matar ela, e ela foge dele, até que um dia acontece um rolê, só que ele perde a memória. E aí, quem tá lá com ele? A única pessoa que tá com ele é ela, E aí, ele fica, cara, não sei quem eu sou, não sei quem você é. O que aconteceu? Aí ela fica com dó de deixar ele, né, no mundo sozinho, vagando, sem memória. Ela leva ele pra casa, cuida dele, com medo, óbvio, porque se em qualquer momento ele recordar quem ele é, ele pode matar ela. Questão de dias, tá, gente? É só um pouquinho de tempo, porque é um conto, então tem que ser rápido. Ela começa a sentir alguma coisa por ele, e aí a gente descobre que ele... Leia. Aqui ele Elizabeth foi grandona. Ela só não foi maior do que grandona, porque isso aqui é um conto. Porque isso aqui devia ser um livro. Isso aqui devia ser um livro. Isso aqui não devia ser um livro. Elie Hazelwood, você tem a faca e o queijo na mão. Só produz. Só vai. Eu preciso de uma história disso aqui, gente. Isso aqui, tudo bem que tem final. Sim, tem final. Por incrível que pareça, tem profundidade. Tem... Fala de questões de séculos, de anos, não sei o quê. Em 100 páginas, o que ela não me daria em 300? Tá, eu li